Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui para mais um estudo da obra de Joana de Ângeles. Queremos caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. Bem, agora a obra é Garimpo de Amor e nós escolhemos o capítulo 2 pelo conteúdo do capítulo, Amor a si mesmo. Bom, já adiantamos que, como um estudo anterior, esse estudo ele é um pouco grande, com certeza vai passar de 30 minutos, mas vejam a importância do estudo. Amar a si mesmo, amor a si mesmo, né? Porque só nós amaremos os outros se nós amarmos a nós próprios. Ama o próximo como a si mesmo. Se não amarmos a nós mesmos, não amaremos o próximo. Eis a importância do estudo. Então, Joana nos diz que Jesus viveu o amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo e à humanidade. O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença, sem a presença do amor a si próprio, muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade, do objetivo da afeição, do carinho. Percebem? Quer dizer que se eu não amo a mim mesmo, todas as minhas relações de amor são periclitantes, são difíceis. Mesmo o amor para com a minha esposa, mesmo o amor para com os meus filhos, mesmo o amor para com os meus amigos. Porque sem a presença do amor próprio, muito difícil o objetivo do afeto, de uma maneira geral. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo-o com aquelas pessoas que a cercam, bem como estendendo aos demais seres vivos e à mãe natureza. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa do parágrafo anterior. Somente quando há o amor a nós mesmos é que nós podemos ampliar esse sentimento para os outros. Aí ela ampliou aqui não só os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos inimigos, como nos sugere Jesus, devemos amar os nossos inimigos. Não significa que devamos conviver com eles, mas não devemos ter sentimentos contrários ao amor em relação a eles, porque esse sentimento em nós fará mal a nós próprios, nós devemos amá-los. Não significa que vamos conviver com os inimigos. Ter alguns encontros, manter a serenidade íntima, né? Isso que significa amar aos inimigos, né? Então vamos lá. E aí ela aumenta, você pode estender isso aos animais, aos seres vivos, aos vegetais, às plantas, à mãe natureza. Continua ela, o amor a si próprio deve ser desenvolvido através da meditação e da autoanálise. Simples, então ela já afirmou aqui que nós não nos amamos tanto quanto nós podemos nos amar. Porque o amor a nós próprios, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser majorado, aumentado, pela meditação e pela autoanálise. Porque íncito, porque inerente, intrínseco, no ser intrínseco em nós, necessita de estímulos. E os estímulos, como ela exemplificou aqui no caso, são a meditação e a autoanálise, para desdobrar-se enriquecendo a vida, para multiplicar-se e enriquecendo a vida. Também nós podemos acrescentar, ela colocou a meditação, a autoanálise, como também podemos acrescentar a oração e a prática do bem. São estímulos que o amor a nós próprios
segue aumentando ao longo da vida se meditamos, se nos autoanalisamos, se realizamos oração, se realizamos a prática do bem. Vejam a importância desse estudo, vai passar de 30 minutos, com certeza, mas vamos devagar, entendendo tudo. Esse auto-amor é constituído pelos respeitos que cada qual se deve ofertar. Então, começa pelo respeito. Se ele é estimulado pela meditação, autoanálise, oração e prática do bem, na base tem que ter o respeito a si próprio, porque existem as pessoas que nem se respeitam, né? Elas não são capazes de dizer não, quando seria razoável dizer não. Elas negligenciam da sua própria saúde, negligenciam das suas necessidades básicas, aceitam distratos alheios. Não que nós vamos revidar os distratos, os maus tratos alheios, mas nós podemos nos blindar sem receber as agressividades dos outros, para que justamente nem revidemos as agressividades alheias. Mas existe aquele que recebe, né, os maus tratos alheios, anulam a sua própria identidade, tem sempre uma autocrítica extremamente destrutiva contra si próprio. São pessoas que não se respeitam. Então, o auto-amor se desenvolve com a meditação, com a autoanálise, com a oração, com a prática do bem. Na base, tem que ter o respeito a si próprio, trabalhando em favor dos valores éticos. Que valores éticos? A dignidade, a honestidade, a solidariedade, a justiça, a humildade, a caridade para consigo mesmo, né? Ser benevolente consigo próprio, quer dizer, ser atencioso, ser carinhoso. Nós próprios erramos, mas nós não devemos nos perdoar e, pelo erro cometido, adquirir experiências e seguir em frente sem repeti-lo? Sim, né? Desenvolvendo os valores éticos, o autodomínio, o equilíbrio, que jazem latentes, que estão latentes em nós como uma semente e merecem ser ampliados, de forma que, ampliados, se transformem em luzes libertadoras da ignorância. Então, vejam bem, nós vamos nos libertando da ignorância e em paz de espírito que impregne as outras vidas, certo? Então, começa pelo respeito e nós vamos trabalhando os valores éticos que vão se desenvolvendo. Esses que já falamos quais são. Esses valores éticos se transformam em luzes libertadoras para a nossa própria forma de raciocinar e de sentir a vida. E de maneira que podemos adquirir paz, adquirir equilíbrio. E essa paz, esse equilíbrio vão impregnar, vão contaminar no sentido positivo, né? Outras pessoas, outras vidas. Sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recurso para encorajar o seu próximo no empreendimento de autovalorização e de autocrescimento. Ora, se você não sabe nem guiar a si próprio, porque você não se ama, como você vai auxiliar alguém a se autovalorizar, a se autodesenvolver? Não terás, a pessoa que não se ama não tem condição de fazer isso, porque não fez para si próprio, não vai fazer para o outro, né? Então ela detém-se, como não é capaz de autovalorizar o outro, desenvolver o autocrescimento do outro, detendo-se nas sensações. Sensações, não são sentimentos, são sensações mais grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. Já vimos quais são os estímulos, né?
Já vimos a autoanálise, a meditação, a oração, a prática do bem. E a pessoa se afasta desses estímulos para ficar perto das sensações imediatistas. Quais? A gula, aí quer se satisfazer através da gula. A sensualidade, aí quer se satisfazer através da sensualidade. Aí tem a inveja, quer se satisfazer através da inveja, desejando a aquisição de bens materiais, tanto quanto o vizinho, tanto quanto um outro parente que se encontra no grupo familiar, não é isso? É isso. O amor a si mesmo dá dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência. Ora, qual é a responsabilidade que nós devemos ter com a nossa vida? E uma noção emocional dessa responsabilidade que devemos ter para com a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Para onde nós vamos? Já se perguntaram isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu faço aqui? Eu tenho que ter respostas a essas perguntas para que eu tenha uma dimensão emocional da responsabilidade que eu devo ter para com a minha vida. Eu estou neste mundo resgatando débitos passados, avançando em virtudes, tornando-me um espírito cada vez melhor, querendo mudar da ordem de espírito imperfeito para bons espíritos, porque mais à frente, avançando, nos tornaremos espíritos puros. Queremos residir porque os mundos, eles são habitados. E eles variam de qualidade. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, como a Terra, os mundos regenerados, os mundos felizes, os mundos celestes. Ora, desenvolvendo virtudes, queremos mudar de mundo, queremos mudar com os nossos para mundos melhores. Eis aí uma noção, uma dimensão da responsabilidade que eu devo ter para com a minha vida e uma dimensão que envolve as minhas emoções, para eu cuidar de mim mesmo, para eu cuidar da minha vida. Viram só? E sobre o esforço para dignificá-la, justamente na aquisição de virtudes, tornando cada vez mais digna a minha vida, errando menos, acertando mais, e acertando mais, adquirindo cada vez mais aqueles valores, éticos que nós falamos, de dignidade, honestidade, amor, caridade, humildade, valores éticos que nós devemos desenvolver, porque qual o limite para o desenvolvimento do amor de uma pessoa? Basicamente não tem limites, já que nos tornaremos espíritos puros. Eis aí, então, um esforço para dignificar a vida a cada instante, em todos os instantes, preocupados com a dignificação da minha vida. Isso é alto amor, aprofundando conhecimentos, estudando. Chico Xavier escreveu 460 livros, mais ou menos. Esses livros é para ficar na estante? Divaldo Pereira Franco escreveu mais de 200 livros. São livros para ficar na estante? Não. Nós devemos adquirir esses conhecimentos. Nós devemos ser a carta viva desses conteúdos. Ora, então, aprofundando conhecimentos, sublimando emoções, tornando o amor dentro de nós cada vez maior, tornando a caridade dos nossos corações cada vez mais sublime, cada vez mais superior, tornando a nossa humildade cada vez mais elevada, não é isso? Sublimando emoções, aprofundando conhecimentos.
aprofundando conhecimentos e sublimando emoções direcionadas sempre para as mais elevadas faixas da espiritualidade. Ora, desejando nos tornarmos de imperfeitos bons espíritos, porque dos bons espíritos em frente queremos nos tornar espíritos puros, eis o nosso objetivo. São faixas de espiritualidade cada vez mais superiores. Continuando, dessa forma é fácil preservar-se as conquistas interiores e desenvolvê-las mediante a aplicação dos códigos de fraternidade, da compaixão, da caridade e do perdão. Ora, então qual é a minha conquista? Quanto eu já estudei? Eu percebo que eu tenho uma luminosidade em torno da minha cabeça. De tanto estudar, eu percebo que há uma energia luminosa em mim. Quando eu tenho atos de amor, percebo que há uma luminosidade saindo do meu coração. Quanto essa luz pode aumentar na nossa cabeça e no nosso coração? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, João Evangelista vai falar de si mesmo que ele vai aparecer como um sol de trás do monte. Então veja o quanto de conhecimento e de bons sentimentos, de amor, nós podemos desenvolver em nós, né? Então aí você preserva o que você já conquistou. É uma luzinha, pequena, mas você sabe preservá-la e sabe desenvolvê-la. Como? Pela fraternidade. Sendo fraterno para com os outros e também sendo fraterno para consigo mesmo. Quer dizer, nós próprios não necessitamos, já que temos bem pouca luminosidade, nós não necessitamos de orientação? Necessitamos. Ou já sabemos tudo? Não sabemos tudo, então necessitamos de auxílio um dos outros, de orientação uns dos outros, de orientação do anjo guardião, dos espíritos mais elevados, dos espíritos familiares que nos amam. Necessitamos de amparo, porque às vezes erramos, né? Necessitamos ter paciência conosco mesmo. Não devemos nos tornar um carrasco, né, severo contra nós próprios. Se nós erramos, adquirimos experiência para evitar a repetição do erro, não é isso? Né? O erro para gerar experiência. Eu foco no aprendizado e não no castigo por ter errado, não é isso? Então eu sigo em frente, perdoando-me, né? Perdoando-me. Porque cometi um erro grave, devo me perdoar, porque Jesus não me fechou as portas. Ele não julgou a mulher adúltera, ele não vai nos julgar. Então nós também não devemos nos julgar. Paulo, errando significativamente, como Saulo, depois de ter encontrado Jesus no deserto, imediatamente se levantou para agir de forma contrária à que vinha agindo, passando a fazer o bem, passando a fazer o contrário do que fazia, né? Perdoando-se e seguindo em frente. A consciência de si mesmo, inspirada pelo alto amor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos. Então vejam, a consciência de si, inspirada, essa autoconsciência, pelo alto amor. Por essa inspiração do alto amor, a consciência se torna lúcida quanto aos enganos, quanto aos erros, equívocos que cometeu, ensejando-se oportunidade de reparação. Então a pessoa se oportuniza reparações, ao tempo que faculta, que permite ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Ora, se nós erramos, os outros também não podem errar? Vou eu observar a trave
o cisco no olho alheio sem observar a trave no meu? Não. Ora, se eu fui lúcido, compreendi os meus enganos, eu tenho que compreender o outro que errou na mesma coisa que eu. Eu não posso criticar alguém que errou no que eu errei e no que eu posso voltar a errar. Porque até quando eu reencarnar, volto ao período juvenil e posso novamente errar muitas vezes, como errei em vida anterior, como errei na juventude dessa vida. Então, para que vamos criticar tantos os outros? Temos que compreendê-los, né? Compreendendo a finalidade da existência terrena, qual é a finalidade? Queremos nos tornar de espíritos imperfeitos em bons espíritos, porque depois à frente é nos tornarmos puros. Compreensão da finalidade da existência. Eu quero sair desse planeta de provas e expiações e permanecer aqui, contribuindo para que a Terra se torne um mundo de regeneração, ou até vivendo num mundo já regenerado, num mundo feliz. Pelo menos uma vida, retorno com mais experiência para auxiliar na Terra, para auxiliar o desenvolvimento dos meus entes queridos, para auxiliar no desenvolvimento dos meus inimigos. Sim, não é isso? Sim, é isso. Eis aí um sentido significativo, auxílio aos inimigos, porque eles podem ser nossos inimigos, mas nós não podemos ser inimigos deles. Podemos auxiliá-los pela prática do bem, sofrendo influências negativas, se eles forem espíritos imperfeitos em alguns momentos a nos obsidiar, sim. Ora, mas nós nos levantamos e seguimos em frente, dando-lhes bons exemplos. Eis aí a questão. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, né? Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Compreendendo a finalidade da vida, já falamos. Quero sair da imperfeição e me tornar um bom espírito. A pessoa desperta para o amor a si mesma por compreender a finalidade da vida. E aí, que bom, olha só, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem se sentir humilhada, produz sem servilismo, quer dizer, produz sem submissão e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. Objetivo essencial da vida. De imperfeito, quero me tornar bom espírito. O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas logradas. Já vimos. Quanto é o meu grau de luminosidade mental? Qual é o grau de luminosidade do meu amor? Pequenino ainda, pequenina luz. João vai aparecer como um sol para nós, né? Contribui para valorizar as conquistas. Mas antes, no período juvenil, por exemplo, era o quê? Cegueira completa, sensualismo puro. Afastados da luz. Não tínhamos luminosidade, nem cerebral, nem cardíaca, né? O amor a si mesmo contribui para valorizarmos essas conquistas e torna-se estímulo, o amor a si mesmo estímulo, para novos tentames com vistas à realização de uma existência plena. Aí vamos realizando tarefas cada vez mais importantes, tarefas cada vez mais significativas, contribuindo para o progresso dos outros e assim contribuindo para o nosso próprio progresso, como os franciscanos. O que mais caracterizava os franciscanos? Eles não ficavam nos mosteiros. Por quê? Porque para eles a melhor oração era qual? Trabalhar a favor dos outros, evangelizando os outros e assim evangelizando a si mesmo.
desenvolvendo as virtudes dos outros para desenvolverem as próprias virtudes. Não é isso? É. Ninguém que se disponha a amar sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato, considerar o intento, o anseio, a aspiração. Quer dizer, ninguém que se disponha a amar sem resolver as inquietações internas. Então, eu tenho inquietações internas, mas eu tenho que, primeiramente, resolvê-las. É o quê? É uma falta de confiança, é um medo de se entregar, é uma comparação obsessiva com outras pessoas, numa espécie de inveja, é o orgulho, uma inquietação interna em que eu desejo estar sempre certo, é guardar mágoa do outro, né? Guardar mágoa do outro, como eu tomando veneno, esperando que o outro morra. Não, eu tenho que primeiro resolver essas minhas inquietações internas, porque elas produzem desamor. Elas conspiram contra a autoestima. Porque se eu permanecer com essas inquietações internas, eu não vou ter amor por mim mesmo, eu não vou ter autoestima. Então eu não chego no objetivo de amar a mim próprio. Não é isso? É isso. Invariavelmente, a falta do amor a si mesmo decorre dos conflitos que remanescem da infância mal amada. Agora vamos ver as causas da falta do amor a si próprio. Bom, infância mal amada, das frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram conforme foram anelados. Não consegui os meus projetos, dando surgimento a complexos de inferioridade, dando surgimento à insegurança, a fugas psicológicas, onde aí eu vou beber alguns drinks, né? Fugindo, eu faço uso de drogas, fuga psicológica, eu trabalho excessivamente, eu faço somatização de doenças, são fugas psicológicas. Muitas vezes a pessoa que não se ama encontra motivos frívolos, motivos fúteis, superficiais, motivos levianos, para justificar o sentimento de vazio existencial. Para justificar, com motivos frívolos, o vazio existencial, transferindo para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar ou de possuir. Aí você espera que o outro te faça feliz. Você espera que a presença do outro é que te dê alegria, porque você própria tem um vazio existencial que você faz uma justificativa através de motivos inadequados, motivos frívolos, né? Os exemplos são detalhes físicos que parecem retirar o conforto e a satisfação pessoal na aparência ou na constituição. Ou na aparência um tanto mais aprofundados na constituição. Dificuldades de inteligência, posição social, problemas na saúde que, sem dúvida, não merecem maior consideração. Eu, às vezes, olho para o meio do celular e esqueço que eu tenho que olhar para a lente aqui. Então, vamos lá. Então, a pessoa está muito preocupada com o problema de saúde, mas é um problema pequeno. Então, vamos lá. Que deverão ser enfrentados de maneira positiva, de maneira diferente, proporcionando estímulos para novos enfrentamentos, vitória a vitória. Durante muito tempo, a pessoa coleciona o azinhavre, a decadência, a corrupção, né?
da insatisfação consigo mesma. Durante muito tempo a pessoa está insatisfeita consigo própria, atribuindo-se fracassos que em realidade jamais ocorreram, atribuindo-se infelicidades que não têm justificação, quando fazem comparações com outras pessoas que acreditam ditosas, que acreditam felizes, que acreditam sem problemas. Não existe ninguém no mundo completamente feliz. Jesus nos disse: no mundo só tereis aflições. Todos temos aflições, todos temos momentos difíceis. Nós ficamos numa espécie de gangorra. Estamos bem, estamos mal. Estamos bem, estamos mal. Ora, se estamos bem, estamos mal, estamos bem, estamos mal, vamos manter a estabilidade, mas a comparação com a crença de que alguém está completamente feliz é uma versão idealizada de uma pessoa que, na verdade, não existe, né? É uma comparação com padrões inalcançáveis, porque ninguém está nesse patamar. E você fica insatisfeita consigo mesma, comparando com outra pessoa, com uma idealização de uma outra pessoa. Mas essa pessoa não é feliz sempre. Em uma atitude conflitiva, tenta amar-se em luta feroz para acumular dinheiro, para conseguir destaque na sociedade. Quer se amar, autoamar dessa forma, mas é o caminho errado. Aqui falou, é meditação, é autoanálise, é oração, é prática do bem. Mas a pessoa quer autoamar-se adquirindo, acumulando dinheiro, conseguindo destaque na sociedade, quer tornar-se importante, quer se tornar invejada. Entrega-se ao trabalho exaustivo, inconscientemente, para fugir à sua realidade ou supondo-se insubstituível no desempenho da tarefa ou realização a que se entrega. Ora, está no caminho equivocado para o auto-amor, né? Está no caminho completamente equivocado. Ao começar a amar-se, ao começar, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores, significados consoladores. E ela vai explicar, momentos de solidão para autoanálise e reflexão, momentos que você está sozinho, se autoanalisando, refletindo, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidado com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. A vida está em todo lugar. Na Gênesis capítulo 6, o capítulo ditado integralmente por Galileu Galilei através do médium Camille Flammarion, Galileu vai dizer que a vida está até nas matérias mais simples, né? Então vejam aí nos átomos, nas substâncias químicas, já tem um início de vida ali, antes de chegar nos vegetais. Vejam que coisa, né? Em outras ocasiões, conversações edificantes, que mais, destituídas de objetivos imediatistas, destituídas de uma sedução, né? Não, é uma conversação edificante. Cuidados com a alma, não é isso? Queremos nos tornar de imperfeito bons espíritos, porque o próximo degrau é de bons para puros. O que mais aqui, preservando-lhe a lucidez, preservando a lucidez da alma, porque a alma pode perder a sua lucidez. Vejam que coisa, se nós caminhos
Se seguimos pelos caminhos equivocados, o que surge de problema é o transtorno psiquiátrico, não é isso? Então a gente tem que preservar a lucidez da alma em relação aos nossos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito, cumprindo os nossos deveres, né? Cumprindo os nossos compromissos. A seguir, torna-se necessária uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário, e aqui se atribui significado exagerado. Quantas pessoas não põem as satisfações materiais acima das satisfações espirituais, exagerando os desejos materiais e desvalorizando os desejos espirituais? Não, tem que fazer uma autoavaliação. O que é que tem mais valor na minha vida? Conhecimento, sabedoria, amor, humildade, e não a marca do meu carro, e não riquezas, fazendas, ou seja lá o que for. O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica. Então, amor a nós próprios já é uma espécie de terapia para nós, porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura, de autocompaixão, né? Autocompaixão, gasto uma energia significativa com a lamentação diante de uma prova que foi enviada ou de uma expiação que foi enviada para que por elas eu desenvolva virtudes. Não é isso? Mas eu estou a lamentar numa autocompaixão, não é isso? E eu, por exemplo, vou focar muito no sofrimento, né? Acreditando que o sofrimento alivia a culpa, foco muito na dor e não na correção do erro, não dá, né? Isso aí é autocensura, é autopunição, é autocompaixão, não dá. O amor a si mesmo desempenha uma terapia, uma autoterapêutica, porque liberta desses conflitos de autopunição, de autocensura, de autocompaixão. A compreensão dos próprios limites e possibilidades enseja, oportuniza um sentimento de alegria pelo já conseguido e de encorajamento em relação ao que ainda pode ser alcançado, né? Pode ser alcançado. Imagina, nós estamos estudando aqui. Quanto de estudos nós já fizemos? Bom, daqui a 10 anos, como estaremos? Estamos aí com a faixa dos 50 anos, como estaremos com 60 anos, empenhando-nos no estudo significativos dessas obras? Como é que estaremos, não é isso? Encorajando-nos para alcances mais elevados. No cultivo desse propósito, o egoísmo não consegue alojamento, porque não há a ampliação da posse ou de domínio, de superioridade ou de vitória, senão sobre as próprias paixões perturbadoras. Carrego alguma coisa ainda de gula, de sensualidade, de avareza, né? Ora, é através do amor a mim próprio, do alto amor, que eu vou tendo vitória sobre as minhas paixões perturbadoras. Jesus viveu o amor a si mesmo à medida em que se entregava ao próximo e à humanidade. Nunca se permitiu descuidar da tarefa para a qual veio ao mundo. Jamais se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. O que importava para Jesus? O cumprimento do seu dever, trazer-nos a fraternidade e o amor, dizendo que nós deveríamos nos amar como ele nos amou. Eis a meta, né? Não se facultou, não se permitiu a tristeza ou a depressão, embora
não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo. E ele nunca desanimou, apesar das circunstâncias difíceis que nós o fizemos passar. Impertérrito, quer dizer, inabalável, destemido, manteve-se afável com os enfermos e cansativos companheiros de ministério. Então, o que Joana diz? Para Jesus não foram cansativos, mas para outros, esses companheiros de trabalho eram cansativos e eram enfermos. Os próprios apóstolos, né? Eles foram melhorando, mas Jesus, diante deles, se manteve afável, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma. As pessoas doentes da alma, extremamente agressivas, e como ele se fez? Se manteve dócil. Compadecido, se compadeceu da ignorância que vigia, que vigorava em toda parte, confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. E por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, injuriado e aparentemente vencido. Aparentemente. Terminando, na verdade, por vencer todas as injunções, todas as imposições perversas e os seus sequazes e os seus lacaios das imposições perversas, partidários das imposições perversas. Jesus venceu o mundo. Não é isso, meu amigo? É isso. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O estudo foi longo, mas é um estudo realmente de muito significado para a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe.